Olá, boa tarde. Vamos chegando, né, a mais uma quinta-feira na nossa live Célula das Rosas. Eu sou a Cristiane, coordenadora das Célula das Rosas do Movimento Rosas de Saron. Então, mais uma tarde estamos reunidas para fazer mais uma partilha de uma mulher que surpreendeu, né? Ao ler essa mulher, né? Eu vi quanto ela foi sábia, né? Mesmo diante das adversidades. Então, nessa quinta-feira, mais uma vez, né? Vamos fazer uma partilha de uma mulher que tem muito a nos ensinar, né? Principalmente nesse tempo de adversidades, tempo em que a gente não sabe muito bem como agir. E a gente vai vendo, né, como as mulheres da Bíblia, de um modo geral, nos ensinam, né, a tomar decisões sábias, a sermos prudentes, né? Tantas partilhas que a gente já fez, né, aqui no Movimento Rosas de Saron durante as células, e a gente vai vendo como Deus é bom, né, em nos deixar esse exemplo. Boa tarde, Cris. Viviane, a minha parceira, está entrando. Boa tarde, Cris. Seja bem-vinda. Vai mandando, né, esse aviãozinho aí para as amigas, vai compartilhando para os amigos também, né, avisando que nós estamos aí mais uma vez nessa quinta-feira, tá bom? Eu daqui a pouco eu vou chamar a Vivi Solange também entrando para acompanhar a Célula das Rosas. Eu, como sempre, né, vou compartilhar minha tela com a Vivi. A Viviane, que é minha Paulo, né, minha Barnabé nessa missão, né? Então, a Viviane sempre está aqui presente comigo para mais uma partilha. Vamos ver quando ela aceitar. Então, vai compartilhando, mulheres, que hoje nós vamos falar de uma mulher que poucas pessoas conhecem, né? Uma mulher chamada Abigail, do Antigo Testamento, mas uma mulher que tem muito a nos ensinar sobre prudência, sobre como reagir, como agir diante das adversidades da vida. Kátia, seja muito bem-vinda. Kátia Movimento, mais uma Célula das Rosas nessa quinta-feira. Eu estou aguardando a Vivi a dizer sim aí para o meu compartilhamento de tela. Mas enquanto isso, vai separando a sua água, o seu café, pega a sua Bíblia, né, para que nós possamos aprender mais sobre essa mulher que tem tanto a nos ensinar. Deixa eu adicionar de novo a Vivi. Não sei se a Vivi está com alguma dificuldade para entrar. A Vivi está entrando. Olá, Vivi. Olá! Boa tarde, Cris. E aí, como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Que bom. Hoje eu estou num espaço novo aqui, né? Hoje eu estou. É Olha que quadro lindo eu tenho aqui, ó. Uma rosa linda. verdade, uma rosa linda e vermelha aí atrás. Arrasou. Referência ao que nós somos, né? Rosas do deserto. Isso aí. E o que caiu foi uma rosa, né, Vivi? Verdade, Cris. Essa mulher realmente foi uma rosa aí nesse deserto, né? Uma rosa sensata. Eu estava até compartilhando com o pessoal. A Kátia está falando, ó, trabalhando e ouvindo. Muito bem, Kátia. Tenho certeza que você vai aprender muita coisa com o Abigail, assim como eu e Vivi. A gente também tem certeza que a gente aprendeu muito, né? E vamos aqui aprender cada vez mais com essa mulher que passava por um deserto, né? Querendo ou não, a gente sabe que as adversidades são desertos, né, na nossa vida. E ela teve um deserto que talvez muitas de nós já vivemos, né? Ou conhecemos alguém que viveu.
né? Então, Abigail, ela temia a Deus, né? Ela tinha obediência a Deus, ela conhecia quem era Deus, ela conhecia quem era Javé, ela conhecia o plano da salvação e ela foi temente. Mas eu não posso ficar falando muito, senão eu vou começar a dar um monte de spoiler, né, Vivi? Então, nessa tarde, nós Verdade. precisamos invocar o Espírito Santo, né, para mais uma vez ele nos conduzir nesse estudo, né, nesse aprendizado junto com essa mulher que assim que falou tanto no meu coração, né? A Abigail, uma mulher que eu acho que poucas pessoas conhecem, né, por ela ser do Antigo Testamento, né? Ela só tem essa referência em Samuel. Eu já vou anotar aqui para o pessoal já, que aí o pessoal já vai pegando a Bíblia para se Isso. Primeiro Samuel, capítulo 25. Então, ela só tem essa referência, né? E aí muitas pessoas podem não conhecer essa história. E nessa tarde, né, que a gente possa verdadeiramente invocar o Espírito Santo, né, para que ele possa nos conduzir nesse aprendizado com Abigail. Vanessa entrou. Saudades, Vanessa. Vivi, você separou uma música para gente, né? Separei sim, Cris. Na verdade, um refrão, né, de uma música para pedir justamente que o Espírito Santo venha estar conosco nesta tarde, né, nos conduzindo, nos orientando durante essa live, podendo instruir também essas mulheres, esses irmãos que nos acompanham através da live, né, para que a gente possa aprender, né, cada dia mais um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais dessas mulheres, né, tão importantes na história, tão importantes na palavra, que nos edifica, nos sustenta, né, e que nos mostra um caminho a seguir, né? São referências para nós. Né? Então, que a gente possa pedir para que o Espírito Santo venha sobre nós nessa tarde, nos orientando, nos conduzindo, para que seja uma tarde de muito aprendizado. Né? Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Que o Que Espírito nessa Santo de tarde, Deus possa estar sobre nós nesta tarde, nos conduzindo a cada palavra, a cada gesto, a cada atitude, para que esta palavra recaia em nossos corações e germine, dando frutos, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. louvado seja, né? Que seja de frutos de mulheres virtuosas, né? Que sejam frutos Amém. da videira que é o próprio Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Entrou bastante gente aí. Marlene, seja muito bem-vinda. Luque Lutosa, É um seja bem. amigo meu, Luciano. É, Luciano, um amigo meu, um amigo bem antigo. Bem-vindo. Então, hoje nós, como a gente já está conversando, né, a gente vai partilhar sobre Abigail. Ela tem a referência em 1 Samuel, capítulo 25. E é todo o capítulo. A minha Bíblia ficou toda marcada
porque como tem aprendizado nesse capítulo, né? E não é um capítulo tão grande, mas eu Sim, penso assim, enquanto Deus vai nos falando, né? De culpa, né, de assumir a culpa do outro, né, de ser sensata, saber quando falar e como falar, né? E nós temos essa característica, né, Vivi? Nós mulheres, nós somos abençoadas por Deus com esses dons. E muitas das vezes a gente não consegue exercer esses dons, né? Então, eu acho que a Abigail vem muito nos ensinar nessa essência, né? Que o próprio Deus já nos deu ao nos fazermos mulheres, não é verdade? verdade, Cris. A Abigail vem aí nos mostrar essa referência de uma mulher apaziguadora, né? Que muitas vezes, né, a gente, por vários motivos, às vezes na flor da emoção, né, pode sair dessa essência, né, de que nós mulheres temos embutida em nós, em nossa identidade. Né? E Abigail vem nos mostrar essa essência dessa mulher apaziguadora, essa mulher sensata. É verdade. Então, Vivi, assim, eu vou fazer um resumo assim rapidinho, né, até mesmo Uhum. ter alguns pontos, e aí eu acho que depois a gente pode ir partilhando. Pode ser assim? Ok. Uhum. Hoje até minha caneca é diferente. Então vamos lá. Então, como é que é a história de Abigail, né? Como é que a Abigail ela é citada na Bíblia? Ela é casada com Nabal, né? E eu achei muito interessante que existe a Bíblia, né? Ele descreve exatamente quem era Nabal e quem era Abigail, que são pessoas opostas, totalmente opostas, né? Sendo que eram casados. A Bíblia não fala como é que se deu esse casamento. A gente sabe que naquela época, né, Vivi, muitos casamentos eram arranjados, né? Tinha aquela questão de um hebreu ter que casar com as vezes da mesma tribo, né? Tinha a questão dos bens também, que a gente sabe que isso existia, né? Infelizmente, né? Casamentos arranjados por conta de herança. Sim. A gente não desconhece as circunstâncias que se teve esse casamento. Por quê? Logo lá no versículo 2, né? Fala que em Maom havia um homem que tinha propriedades em Carmel. Era um homem muito importante e possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Né? Então a gente sabe de primeira mão que Nabal era um homem de muitas posses, um homem rico. E aí a gente vai pulando, a gente vai vendo depois que no versículo 3, né, tá assim: ela era mulher sensata e muito bonita. Quando ele se chamava Nabal, né, que é esse homem, e sua mulher Abigail. Ela era uma mulher sensata e muito bonita, mas o marido era intratável e prepotente. Era um calipita. Aí, Vivi, assim, a minha tradução é uma tradução da pastoral, né, da Paulus, então assim, é uma tradução Uhum. fácil, que eu gosto sempre de trazer para as nossas tardes, porque eu acho que é uma tradução fácil, né, da gente entender e fazer as nossas partilhas. E aí eu fui ver o que, que significava esse calibita, né? E aí calibita é porque quer dizer que veio da tribo de Caleb, né, Sim. das tribos. Então, assim, a gente entende que Nabal, ele era um homem do povo de Deus. E Sim. mesmo assim, ele era intratável e prepotente. Então a gente começa já a ver, né, que muito mais de ser de Deus, a gente precisa agir como Deus, sendo verdadeiramente de Deus. Né? A gente fala muito isso aqui, né, nas nossas células, né, que não basta somente eu seguir, eu preciso ser uma imitadora dos gestos de Cristo, né? E como eu fiquei assim, caramba, ele era um calebita, ele não era, né,
um homem qualquer, como a gente já viu, né, as fenícias, né, as mulheres que não faziam parte do povo hebreu. Ele era do povo hebreu. E mesmo assim, a Bíblia retrata ele como um homem intratável e prepotente. Né? Então, totalmente diferente daquilo que a gente imagina que seja uma pessoa do povo de Deus, né? E Verdade. aí eles, né? Então, a Abigail era casada com esse homem. Eu fiz um parênteses aí, mas vou voltar ao resumo. Então, e ele era rico e ele vivia nessa região, né? Que era uma região de muitos desertos, né? Embora ele pastoreasse, em volta dessa região onde ele pastoreava, era de muito deserto, era difícil a convivência. E Davi estava com os soldados dele, porque Davi tinha sido meio que expulso lá por Saul, né? Porque Davi tinha sido escolhido como rei. Então já estava o burburinho de que Davi, né, seria o próximo rei, seria o sucessor de Saul, mas a gente não sabia como que isso ia se suceder. E aí, diante disso tudo, né, Davi, ele pede, né, ele manda homens para perto de Nabal. Davi, com um homem lá, com 400 homens tendo que alimentar, né, ele pede que Nabal alimente o exército dele. E Nabal é super grosso, né? Nabal Isso. fica, né? Quem é você, né? E mesmo assim, a gente vê aí nos versículos, né, que vai se seguindo, que Davi, em nenhum momento, ele molestou, né, ele foi contra o rebanho, né, pelo contrário, ele defendia o rebanho de Nabal, né, porque como era uma terra sujeita a muitas guerras, então Davi, com o exército dele, foi protegendo todo o rebanho de Nabal. Eu consigo imaginar assim, que Davi era um defensor da herança, de tudo aquilo que Nabal tinha, tanto dos servos quanto do rebanho, das terras de posse, né? Davi, ele foi um defensor da terra de Nabal. E quando Davi pediu ajuda, abrigo a Nabal, Nabal falou que não. Quem é você para me pedir ajuda? Né? Nabal foi totalmente grosseiro, não reconheceu os favores que Davi tinha feito à herança dele, né, ao que ele possuía. E diante dessa aspereza, né, a Bíblia até fala que ele foi. Deixa eu ver aqui, me ajuda aí, Vivi. Ou seja, ele foi muito grosso falando, né? Hoje em dia existem muitos servos que fogem do seu patrão. Então, ainda foi acusando Davi de que Davi tinha sido, que tinha fugido, né? Que Davi não era um homem de Deus porque era um escravo, enfim. E aí Davi toma uma posição, né? Qual é a posição? Poxa, se eu estou pedindo e eu não estou atendido, e eu sei que eu sou um escolhido de Deus, né? Davi fala então que vai contra Nabal. Então ele dá uma ordem, né, aos seus homens. Isso está lá no versículo 13. Cada um pegue a sua espada. Cada um pegou a sua espada e Davi também. Cerca de 400 homens subiram com Davi, enquanto 200 ficaram com as bagagens. Ou seja, Davi começou a ir ao encontro de Nabal para aniquilar, né? Porque sabia que aquilo tinha sido uma grande afronta contra o próprio Javé, né? Que era o Deus que Davi servia e tudo mais. Porém, um dos rapazes, né, ali dos servos de Nabal, ele foi muito assim inteligente ao procurar Abigail. E aí entra a nossa grande heroína, né? Verdade. Ele, né, a gente sabe que naquela época, qualquer problema que tivesse de guerra, você tinha que procurar o homem da casa. Né? Mas esse servo, ele foi prudente e não procurou Nabal. Ele procurou a mulher de Nabal, justamente a Abigail. E aí, né, ele fala, Davi enviou mensageiros do deserto e aí ele conta o que aconteceu. Isso está lá no versículo Uhum. 14. Davi enviou mensageiros do deserto para
cumprimentar o nosso patrão, e ele os expulsou. Ora, esses homens foram muito bons para nós. Não nos incomodaram e não sentimos falta de nada no tempo em que caminhamos entre eles e estivemos no campo. Tanto de dia como de noite, eles nos protegeram todo o tempo em que estivemos com eles pastoreando o nosso rebanho. Agora decida e veja o que fazer, porque a destruição do nosso patrão e de toda a sua família está decidida. O patrão é homem grosseiro, com ele não dá para conversar. E aí, Nabal era justamente esse homem grosseiro, né? Difícil de lidar, né, Cris? Então o patrão, o servo, né, não quis nem falar mais com o patrão, porque, né, viu como ele já tinha tratado, né, aqueles mensageiros que Davi tinha encaminhado. Então ele se dirigiu à esposa, né, a Abigail, para que ela pudesse, né, ela como essa mulher apaziguadora, né, com essa essência, né, que nós temos de apaziguar os ânimos, de acalmar, né? Ele recorreu a ela para que ela, né, pudesse intervir ali naquela situação, para que não houvesse uma guerra, para que não houvesse uma matança, né? Porque é isso que iria acontecer. Davi era ali um guerreiro, né, junto com os seus guerreiros, né, sua tropa toda, né? Então, assim, o servo viu ali naquele momento que deveria ir até ela, até Abigail, que era essa mulher apaziguadora, para que ela tomasse as rédeas, intervisse aí nessa situação, para que não houvesse algo maior, né, um mal maior, né? Porque Nabal já tinha feito a grosseria, já tinha agido com estupidez, com insensatez, né? Respondendo daquela forma mais ríspida, né? Eu achei muito grosseiro da parte dele justamente até falar quem é ele, né? Quem é Davi para eu dar do meu pão para ele, né? Para eu dar da minha comida para os servos dele, para a tropa dele. Então, assim, foi de fato muito grosseiro. E aí esse servo foi realmente muito prudente de buscar na mulher essa pessoa que viria a ser aquela que acalmaria os ânimos, né? Que traria a paz, a calma, né, que poderia intervir nessa situação, nessa questão. e aí, Vivi, eu me questionei muito, né? Porque assim, quantas vezes nós temos aquela reação de reagir conforme alguém nos fala, né? Tudo bem que Nabal, né, ele agiu de forma grosseira, porque ele já era grosseiro. Sim. Eu fiquei pensando em quantas vezes, né, alguém vem nos falar algo e a gente não gosta, e a gente já reage já de primeiro, né? É como se o outro ditasse como que você vai reagir. Na realidade, o outro não tem que ditar nada. Eu preciso ser sempre, né, aquela pessoa que realmente eu sou. Eu sou uma pessoa calma, tranquila. E com que eu também seja calma e tranquila, mesmo diante de todas as adversidades, mesmo diante de tudo que me aborrece. Né? Porque, muitas das vezes, a gente tem a reação conforme aquela ação. Né? É a ação e reação. Né? Se me bate, eu também vou bater. Uhum. Eu também vou elogiar. Mas não é isso que Deus nos pede. Né? E a Abigail foi justamente essa mulher que você trouxe para nós, né? Apaziguadora. Ela se manteve constante, né? Porque ela era uma mulher sensata. Na minha tradução tá isso. Eu não sei como está na sua tradução, Vivi. Sim, também está como sensata. O quê? Também está como sensata. Então a gente vai vendo, né, como é que a Abigail era sensata. E eu penso que sensata é justamente isso, né? É você ser uma coisa sempre, né? Sempre com sensatez, agindo sempre com sabedoria, né? Então, esse estado de espírito dela não era influenciado pelas coisas de fora, né? Ela conseguia ser sensata o tempo todo, né? Mesmo com as influências, mesmo com as adversidades, ela continuava sendo sensata, equilibrada. E aí eu fiquei perguntando, né, quanto de nós, né,
nós não somos sensatas e equilibradas diante das adversidades, né, Vivi? Verdade, Cris. Às vezes a gente, né, se deixa levar pelo impulso, né, do momento. E aí a gente não age com essa sensatez que a Abigail teve aí, né? A gente, como você falou, tem a ação e a reação. Às vezes a reação vem, né, com um instinto maior. Mas só que a gente não pode deixar que isso prevaleça, né? A gente tem que estar, né, em constância, como você mesmo falou, né? Procurar ali um equilíbrio para que a gente possa, né, gerir o nosso emocional e aí a gente não ultrapasse os limites, não haja por impulso, que a gente tenha essa sensatez, né, essa sabedoria que essa mulher teve. E eu acho muito bonito na palavra é que fala que além de muito sábia, ela era muito formosa, né, muito bonita, né? E às vezes a gente faz uma associação de que não tem, né, não tem como ser as duas coisas a mulher, mas sim, a mulher ela tem como ser várias coisas, ela tem como ter várias virtudes, né, várias qualidades, vários atributos, né, e essa mulher vem justamente nos mostrar isso, é uma referência não só de beleza, mas também de sabedoria, de sensatez. Né, Cris? É verdade. A Solange está até botando aí, né? Sensível e capaz de enxergar além de si mesma. É exatamente isso, né? Ela consegue sair dela e enxergar a situação de forma sensata, para poder também agir de forma sensata. Porque aí a gente vai dando continuidade no capítulo e a gente vai vendo como ela foi sensata na reação dela, né? Que ela poderia simplesmente ter fugido, Uhum. ter fugido ao compromisso, porque já que Davi está vindo, vai matar todo mundo, eu vou fugir. Ela poderia é, ter ido falar com Davi, né? Falar, Davi não é bem assim, né? Enfim. Mas aí tem uma coisa que eu acho assim, que nós mulheres perdemos muito isso. Ela faz um banquete para saber, é o que a gente costuma falar, né? Ela prepara a cama para poder falar com Davi, né, para poder deitar na cama. E aí é tão lindo, né, quando ela fala, né, que ela foi separando tudo, né? Ela foi separando, até sublinhei aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui, que eu sublinhei tanta coisa, como eu disse. Ela separa tortas, né? Isso aqui, eu achei. Ela separa vinho, separa tortas, ovelhas, né? Ela prepara trigo, Isso. cachos de uva Pães. ela vai separando um monte de coisa, né? Aí eu fico assim, caramba, quantas de nós, né? Às vezes a gente quer falar alguma coisa com alguém, né? Ou com uma própria amigo, com o marido, né? Com nossos filhos, principalmente, né? E a gente não prepara o ambiente, não prepara, a gente quer logo falar, mas não é, Vivi, não é assim, Verdade. É porque é verdade, Cris. acelerada, tão corrida, que a gente não se prepara. A gente quer fazer as coisas fazendo as coisas de tudo imediato, quando na realidade a Abigail nos mostra que é preciso fazer um preparo, um processo para que aquela notícia seja dada, né? E aí ela prepara todo esse banquete para Davi, né? Fala para o banquete na frente, ela fala, vamos na frente com isso. E Davi do tipo, né? Eu imagino a cara do Davi recebendo, quem está mandando tudo isso, né? Como assim? E aí, quando ele se encontra com Abigail, né, há aquele encantamento de sabedoria, que ele sabe que essa mulher é sábia. E ela foi tão certeira nas palavras. É isso mesmo, Solange, a gente age com insensatez. Na pressa, né, a gente acaba agindo com insensatez. E aí, como ela foi sensata em preparar todo esse banquete, toda essa cama, e ela escolheu as palavras. Eu achei isso tão lindo, né? Porque ela fala assim, lá no versículo 24, né? Lançando-se aos pés de Davi, ela disse, meu Senhor, a culpa é minha. Então ela já pega a culpa,
né? Porque ela sabe que Nabal tinha fama, todo mundo conhecia Nabal como um homem grosseiro, um homem sensato, um homem que só pensava nele, né? Todo mundo conhece a grosseria de Nabal. Então, para ela redimir o marido, até porque a gente não pode esquecer que ela era casada com Nabal, então ela tinha realmente essa questão, né, do cuidado do casamento, do cuidado do marido, então é importante a gente lembrar também dessa questão da cultura, né, daquele povo, assim como a gente também, né, tem essa questão de cuidar do nosso marido, da nossa família, então ela tinha isso muito, muito forte dentro dela, ela assume a culpa, né, e bota, né, deixe que sua serva fale, escute, que meu senhor não dê atenção a esse homem grosseiro que é Nabal. Ou seja, ela sabia que o Nabal era grosseiro. Pois o seu nome significa grosseiro, e a grosseria está mesmo com ele. Né? Em nenhum momento ela redimiu no sentido de negar quem era Nabal. Ela sabia exatamente quem era Nabal. Né? Ela sabia Deixa, que deixa existia. eu só fazer um comentário. Na minha Bíblia, né? Minha Bíblia é a tradução CNBB. Nessa Isso. parte, a minha Bíblia menciona Nabal como idiota. Ó, Em vez de grosseiro, né? Foi um idiota, né? Ela fala para Davi que meu marido foi um idiota e assim como o nome dele diz que significa louco, né? Não, não grosseiro, né? As traduções são diferentes. Eu queria fazer esse adendo só porque eu achei assim engraçado, né? Na Bíblia vim falando logo idiota, essa palavra, né? Se referindo a Nabal, porque foi uma atitude, né? De fato, vamos dizer, né? Idiota, né? Dele. O que custava, né, ajudar Davi naquele momento ali, já que ele tinha sido tão, né, prestativo, né, e não ter incomodado os servos dele quando estavam fazendo ali o pastoreio das ovelhas, né, e tudo mais, já ajudou. Foi como um guarda-costas, né, ali isso. naquele momento. E assim, Nabal, né, agiu de forma tão rude, né, tão ríspida, tão de fato grosseira, né, foi uma atitude de fato idiota, vamos dizer assim, como a tradução da minha Bíblia fala. E aí a Abigail vai, né, e se prostra ali aos pés de Davi e mostra essa sensibilidade. Ela teve essa sensibilidade, né, ali, né, de se prostrar aos pés do rei Davi, né? Ele já tinha sido ungido, né, rei por Samuel, mas Saul não queria aceitar, né? Perder o reinado ali do povo de Israel, mas ela ali nessa sensibilidade, nessa sensatez dela, se prostrou ali aos pés dele e assumiu uma culpa que não era dela, né? Para poder salvar-se e salvar o seu povo, né? O povo da sua casa, né? Os seus servos, né? Não somente Nabal, porque ele também foi salvo, mas não somente ele, né? Mas como todo o povo ali da sua casa. E aí, Vivi, quando eu falo, né, quando eu falei no início da live, né, que Abigail era uma conhecedora da palavra justamente por conta disso, né? Ela se prostrou aos pés de Davi. Ela sabia que Davi era o escolhido de Jeová, né, de Deus Pai. Ela sabia que Davi era o escolhido de Deus para dar, né, para suceder, né, para continuar a história da salvação, né? E Sim. aí a gente vê o quanto essa mulher é sensata, né, ao reconhecer isso em Davi, né? Porque ela realmente se prostrou aos pés dele, porque ela reconhecia, ela conhecia as histórias, né, passadas, ela conhecia a história do povo do Egito, né, da libertação do povo, ela Sim. sabia que ia vir um Salvador, ela acreditava nisso, né? E aí, quando ela vê Davi, ela reconhece ele realmente como um ungido. Então, olha quanta sensatez, né? Quanta sabedoria no agir dela. Como é que eu, né, posso renegar alguém que foi ungido de Deus? Né? Então, que eu faça, que eu realmente ajude esse homem, porque ele é o enviado de Deus, sim. E quantas vezes nós não cuidamos daquelas pessoas que nos são enviadas como mensageiros de Deus, como cuidadora, né? Como alguém que estava ali, né, prestando assistência a um escolhido de Deus, que foi justamente Davi.
né? E aí ela pede, né? Ela é mais sábia ainda de dar um conselho a Davi, né? Que ela ainda dá um conselho a Davi. Ela fala, né? Não derrame, e já vê que impeça de derramar sangue, de fazer justiça por suas próprias mãos. Porque ela sabia que ele, sendo um escolhido de Deus, ele não poderia cometer injustiça, derramamento de sangue. Porque ali, naquela situação, não era uma guerra defendida pelo Javé, né, de conquista de terra e tudo mais. A gente sabe que, né, que Deus ele foi ajudando Davi, né, na conquista de terra. Mas essa guerra em particular com Nabal era uma guerra de pessoas que não se deram bem, né? Uma coisa pessoal. Não era uma Sim. guerra de Deus, era uma guerra pessoal. E olha como Abigail foi sábia ainda de ter dado esse conselho para Davi. Olha, lá na frente você pode ser cobrado por esse sangue, entre aspas, inocente por você ter sido, né, por ter derramado. E aí a gente vai vendo, né, como Abigail, né, ela foi sensata nesse agir dela, de falar, de reconhecer Davi, né? Eu fui vendo assim, caramba, né? E aí ela vai profetizando também. Eu achei tão lindo, Vivi, lá no versículo 28, quando ela fala assim: eu lhe peço, perdoe a falta de sua serva, e Javé não deixará de lhe dar uma família estável, porque o meu Senhor combate as guerras de Javé, e nada de mal lhe acontecerá em toda a sua vida. Ou seja, ainda leva uma profecia para Davi. Sim. Aí eu fiquei assim, gente, como essa mulher foi inteligente, né? Ela teve assim, esse dom de cuidar das palavras, né? O zelo de preparar, né, todo um banquete, né? De reconhecer Davi como Senhor, né? Como escolhido de Deus, né? De, de ter esse cuidado no uso das palavras. Olha como Abigail nos ensina. Exato, Cris. De fato, essa mulher hoje ela vem nos ensinar muito, né? Porque a gente, como a gente falou já no início, a gente age muito por impulso, né? A gente age muito no instinto. Ah, fizeram para mim, eu vou fazer também, né? É olho por olho, dente por dente, né? Na lei mosaica tinha até isso, né? De olho por olho, dente por dente. E às vezes a gente age dessa forma, por instinto, no impulso, sem pensar antes, sem discernir antes o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, né? Que atitude a gente vai tomar. E aí vem essa referência hoje nessa tarde para nós mulheres, principalmente, né? De sermos essas mulheres apaziguadoras, sensatas, porque podemos ter nas nossas casas algum Nabal, né? Um homem grosseiro que não aceita muita coisa, mas que a gente possa agir com sensatez, que a gente saiba conversar, que a gente saiba dialogar, que a gente saiba trazer, né, essa calmaria que é necessária para que mesmo com duas pessoas com personalidades diferentes, divergentes, possam conviver, né, possam estar ali em união, porque é muito difícil, né? A Vanessa, em alguns momentos, né, durante o nosso grupo de oração, falou: como às vezes essa pessoa que eu moro, né, o que eu convivo é difícil de lidar, né? Às vezes a gente tem que mudar algo em nós, alguma atitude em nós que vai refletir nesta pessoa e gerar essa mudança nela, né? Nesse momento a gente tem que sair a Abigail, a apaziguadora que vai intervir, que vai acalmar, né? Para que haja a mudança. Ah, ele precisa mudar e eu não. Às vezes a gente pensa dessa forma, né? Ele precisa mudar e eu não. Mas como você tem sido? Você tem agido como? Como Nabal, com grosseria, com imprudência, com arrogância, com prepotência? Ou você tem agido como Abigail, com calma, com sensatez, com sabedoria, né? É, Com palavras de incentivo e de profecia, né? Que a gente pode profetizar muito, assim como Abigail profetizou na vida de Davi, né? Na vida dos nossos maridos, na nossa família, nos nossos amigos.
né? A gente pode ter essa mesma voz, essa mesma intenção, né, de profetizar e de proclamar bênçãos na vida daquela pessoa e não palavras malditas, né? Que a gente possa proclamar bênçãos sempre. E como você falou, né, Vivi, é importante essa visão, né, que você trouxe para gente. A Abigail, a gente, né, vai vendo aí no decorrer que a Abigail, ela não quis mudar Nabal. Ela sabia que Nabal era grosseiro, não era uma pessoa temente a Deus, né, enfim. Né, ele tinha ações diferentes que divergiam dela, mas em nenhum momento ela acusou Nabal. Acusou no sentido de falar assim, ah, não, ele realmente é culpado, me salva. Em nenhum momento ela fez isso. Né? Reconhecer que o outro, né, é difícil é diferente de acusar. Isso é uma coisa que eu achei assim bem sensato de Abigail. E quantas vezes nós acusamos o outro, reconhecemos que o outro é difícil e acusamos ele, né? Acusar no sentido assim, ah, eu sou assim porque ele é assim. Verdade. E a Abigail foi totalmente contra, mesmo ela reconhecendo que Nabal, né, talvez pudesse realmente merecer que ela fosse uma mulher imprudente, né, uma mulher que falasse, em nenhum momento o agir de Nabal influenciava na essência de quem era Abigail. Né? Ela continuou sendo sensata, ela continuou sendo temente a Deus, ela continuou agindo de acordo com o coração que ela acreditava que Deus iria querer ela. Né? E aí a gente vai vendo isso no decorrer ainda da leitura, né? Que Davi acaba se rendendo, né? Davi elogia Abigail, né? Sendo que aí fica uma outra coisa, né? Ela precisa contar para Nabal o que aconteceu. Né? E aí, mais uma vez, né, ela age com prudência, né? Sim. Lá no versículo 36 fala assim, Abigail voltou para casa e encontrou Nabal dando uma grande festa. Era uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente bêbado. Por isso, Abigail nada lhe contou até o amanhecer. Cara, porque eu fiquei imaginando assim, se ele já era grosseiro, né? Se ele estava bêbado. Oi? Embriagado, então. Imagina se ela falasse que tivesse ido ao encontro de Davi, o que ele não ia fazer, né? Porque naquela época, imagina, uma mulher sair da sua casa e procurar outro homem para resolver uma situação de guerra, ainda por cima. Verdade, né? Ela foi realmente, mais uma vez aí, prudente, sensata, né? Esperou passar a embriaguez para que no dia seguinte ela pudesse contar o que tinha acontecido. Exatamente. Eu fiquei assim, eu falei, gente do céu, quanta dessa mulher e a gente agindo de forma, sabe, tão mecanizada muitas das vezes, porque o mundo, né, a rotina vai nos empurrando, né, a essa questão de fazer tudo mecanizado. Não é verdade, Vivi? Porque o mundo está aí. Ah, você tem que ser empoderado, você tem que trabalhar fora, você... Mas calma aí, quem eu sou? O que Deus quer que eu faça? Como é que Deus quer que eu haja? Né? Então a gente tem que estar muito atenta a essas reflexões, né? Porque eu tenho certeza que a Abigail, minha filha, ela estava lá hoje, Jesus de Deus. Ela tinha assim, uma relação muito íntima de Deus. Porque mesmo diante de todas essas adversidades não disseram a ela como ela iria agir. Verdade. E aí eu fico me perguntando, né? Quantas adversidades a gente sofre e deixa que essas adversidades nos ditem em como a gente deve agir. Né? O quanto nós somos falhos, muitas das vezes, em escutar a voz de tantas vozes que a gente escuta. Ah, faz isso, Viviane, faz isso, Cristiano, não, tem que fazer assim. Não, faz assim, olha, você tem que brigar com o filho, você tem que fazer isso. Não, o marido não manda em você. Quantas vozes a gente escuta? E a gente não escuta verdadeiramente a voz que a gente precisa escutar, que é a voz de Deus.
A Jaque colocou aí uma carinha, né, com a boquinha fechada. Às vezes a gente precisa mesmo, né, se calar, né, ficar em silêncio naquele momento, né, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, como a Cris acabou de falar. Sei que é difícil, né? Às vezes a nossa humanidade fala mais alto em vários momentos, né? Para que essa impulsividade venha à tona, essa reação saia para fora, né? Às vezes a gente tem que realmente nos calar, né? Tentar apaziguar para que a gente possa agir no momento adequado, falar no momento certo, né? Na hora certa, na hora adequada, com palavras que não vão ferir, mas que vão edificar, né? Que vão ajudar o nosso familiar, o nosso amigo, quem quer que seja, né? Que esteja no nosso convívio ali e que seja essa pessoa, às vezes, difícil de lidar, né? Que a gente saiba se calar e falar no momento certo. Discerne com Deus, né? Qual momento que eu devo falar? Em que momento eu devo agir, Senhor? Me mostra em qual momento eu preciso. Preparar uma jantinha, né? Se Exato. arrumar para receber, né, alguém, né? Dar uma notícia, às vezes não muito boa, não é verdade, É Vivi? verdade, é verdade. Verdade, Cris. A gente vai vendo, né, que na hora que a Abigail dá a notícia para Nabal, né, que muitas das vezes a gente pode pensar assim, caramba, né? Às vezes você se julga uma Abigail na sua vida, né? Não, mas eu realmente reconheço, eu sou uma mulher sensata, né? Você realmente é uma mulher sensata. E aí você se fica questionando, mas poxa, Abigail, porque quando eu li a primeira vez, né, Abigail, eu fiquei assim, caramba, como é que uma mulher pode tomar uma decisão dessa, né? Por isso que eu até levantei essa questão, né, de lembrar que os casamentos, muitas das vezes, né, lá naquela época, eram casamentos arranjados, né, para proteção de herança. A gente não sabe em que circunstâncias, né, Abigail casou com Nabal, né? Até porque, teoricamente, ele era um homem de Deus, Sim, né? E ele podia ter sido um homem muito bom no início e depois se transformou nesse homem grosseiro. A gente não sabe o que veio antes, né? Mas são tantas possibilidades, né? Que muitas das vezes a gente se pergunta: poxa, eu sou uma mulher, né? Que está ali, eu estou em oração pelo meu marido e aí parece que Deus não responde. E aí a gente vai ver o quanto Deus respondeu para Abigail no final de tudo, né, Vivi? Que eu acho que esse que é o grande desfecho, que eu não queria dar spoiler. E a Abigail, ela foi recompensada por tanta sensatez, por tanta sabedoria que ela teve na vida, né? E aí fala que pela manhã, quando Nabal melhorou da bebedeira, sua mulher lhe contou o que tinha acontecido. Nabal sentiu o coração parar no peito e ficou petrificado. 10 dias depois, Javé feriu Nabal e ele morreu. Né? Então a gente vai vendo, né, o quanto Deus, né, eu não estou querendo aqui dizer que Deus vai matar, não é isso, gente, pelo amor de Deus, não estou falando isso, mas significa que Deus, ele olha para a gente o tempo todo, ele cuida de cada uma de nós o tempo todo, mesmo diante das adversidades, você pode estar falando assim, caramba, eu estou ali, estou orando, estou pedindo, estou fazendo e não estou recebendo resposta de Deus. Calma, seja sensata, espere no Senhor, porque Deus, o Pai, está olhando para você sim, né? Lembrando que a nossa recompensa, né, se acontecer aqui na Terra, ótimo, mas se não acontecer, a nossa recompensa maior está no céu, né? É a nossa salvação, é eu estar lá, né, diante do dia do juízo final e falar assim, Senhor, eu estou aqui, no céu contigo. Né? Essa é a nossa maior recompensa, é esse que deve ser o nosso caminho, a busca, né, dessa salvação. É assim que a gente deve viver. Quem espera em Deus não se frustra. Exatamente, Cris. Exatamente isso. Quem espera em Deus não se frustra. Né? E Abigail não saiu frustrada, porque apesar de todo o sofrimento que ela teve, apesar de ela ter assumido talvez uma, né, ela assumiu uma culpa que não era dela,
ela foi recompensada em Deus, né? E aí a gente sabe, né, que depois disso tudo, né, Davi ficou sabendo, né, que o Nabal tinha morrido e Davi pede então para que seus servos vão à casa de Abigail e peguem ela chamando para casar. Então Davi casou com Abigail, né? E aí eu fiquei pensando assim, caramba, olha, Abigail em nenhum momento, né, ela pensou em casar com Davi, né? Ela em nenhum momento pensou nas riquezas de Davi. A gente até vê, né, que depois, quando ela recebe esse convite de Davi, né, para se casar com ela, mais uma vez, ela se coloca como serva, né? Aqui está a sua serva disposta a lavar os pés dos seus servos do meu senhor. Depois levantou-se depressa, montou no jumento e 5 servos acompanharam, e Davi se casou com ela. Né? Então a gente vai vendo que em todo momento Abigail foi uma mulher sensata, humilde. Em nenhum momento ela pensou em ouro, em prata, né? Em nenhum momento ela pensou o que ela poderia ter ao lado de Davi. Mas ela queria, né, ter esse coração sensato, temente a Deus. E ela perseguiu isso até o fim. E aí Deus a recompensou com uma vida boa, né? Que a gente também não sabe. Tudo bem que ela já tivesse uma vida boa, sim, né? Mas Davi foi aquele que cuidou, né? Foi aquele que cuidou das esposas dele, né? Depois eu vi, eu não vou saber, mas parece que depois ela sofreu. Eita, desculpa o trava-língua. Sofreu um sequestro e aí parece que Davi a resgatou. Então a gente vai vendo, né, esse cuidado que ela teve, porque Davi foi um homem de muitas mulheres, né? A gente sabe disso. Naquela época a poligamia era permitido, né? Uhum. Sabe que Davi, né, era o escolhido de Deus, mas aprontou aí, né, teve uns caminhos É tortos verdade. do processo dele, mas nem por isso foi menos merecedor da misericórdia de Deus. Né? Então, eu queria trazer nessa tarde para a gente essa reflexão, né, de nós sermos sensatas, né, buscando sempre essa obediência, né? A Cris botou aí, sensata, humildade e obediência. Eu acho que essas são realmente as 3 características que a gente aprende com a Abigail, né? Ser sensata no seu modo de agir, né? De como proceder diante das adversidades, né? Como ela não deixou que ditassem para ela quem ela seria, né? Humildade no sentido de reconhecer quem era Nabal, mas mesmo assim não acusá-lo, né? De reconhecer, de pegar uma culpa que não era dela, e obediente a Javé, obediente, né, a tudo aquilo que ela vivia. Ela vivia um casamento e ela foi obediente até o fim nesse casamento também. Né? E mesmo sendo obediente, Deus a recompensou, porque Deus sabia que aquilo era uma prisão para ela. Né? Então a gente vai vendo como é que Deus age, né, de diferentes formas na nossa vida. A gente sabe tantas coisas na nossa igreja, né, que vai nos curando em alguns momentos que a gente tenha tomado alguma decisão equivocada. Né? Então, que Abigail é, para mim, essa mulher que, apesar de tudo, Deus a redimiu, reconheceu e falou assim: eu vou te dar uma nova chance. Apesar de tudo, né, apesar de você. A gente não sabe em que circunstâncias a Abigail casou, mas se ela escolheu por algum erro, Deus a recompensou dando um novo recomeço para ela. Né? Então, assim, a Abigail falou muito comigo, Vivi, nesse sentido, né? De recomeço, de ser sensata no falar, no agir, né? De saber escolher os momentos certos, né? E como eu aprendi uma nova chance, como eu aprendi que Deus ele tem essa nova chance para mim, para você, para quem está nos acompanhando nessa live, né? Porque Deus é um Deus de recomeços. Amém, Cris. Abigail também traz muito para mim essa questão da proteção, né? Porque ela protegeu e cuidou ali da sua família, né? Com a sensatez, com a obediência, com a humildade, né? Que ela tinha ali, ela protegeu a sua família, ela teve esse cuidado com a família. O que a gente, às vezes, muitas vezes deixa de lado, né? A gente tem que cuidar dos nossos, né? Ah, é grosso.
ah, fez isso, fez aquilo. Não. A gente tem que cuidar da mesma forma. Mesmo que tenha sido grosseiro, mesmo que tenha sido falho em algum momento, Deus nos ensina a amar, amar ao próximo. Então, ele é o nosso mais próximo, né? O nosso familiar, o nosso marido, o nosso filho, é o nosso mais próximo ali. Então, que a gente parta desse cuidado, dessa proteção aos nossos mais próximos e que assim esse amor se espalhe, né? É exatamente isso, né, Viver? Ser imitador de Jesus, né? Ser uma imitadora de Jesus, né? A Abigail Sim, amou todo o tempo o marido dela, mesmo sendo quem ele era, né? Ela o amou a todo tempo. Então, que sejamos verdade. esses imitadores, né, de Cristo Amém. na vida. Amém, Cris. Vivi, Amém. você trouxe uma música pra gente no final, né? Que não pode. Trouxe o refrão novamente de uma música, só para a gente encerrar nessa partilha de hoje, para que a gente confie no Senhor, né? Creia que com Ele a gente pode ser sensata, ser humilde e voar alto, né? Nos caminhos que Ele nos quer levar, né? Então, que a gente possa cantar nesse momento. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e seguir sem me cansar, ir para frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Me toca. Você sabe que essa Eu asas amo. de Deus, a gente pode voar muito além. Amém, Cris. É um Deus de promessas, é um Deus que nos restaura, né? É um Deus que não nos decepciona, né? E com Ele, nessas grandes asas do amor, eu falo que são asas de amor que nos protege, né? Ali como cabana, igual a águia protege seus passarinhos, né? Mas também é uma asa que nos leva muito além de onde a gente possa imaginar, né? Então, que possamos voar nessas asas do amor de Deus, que possamos nos sentir verdadeiramente protegidas, né? E que possamos voar. Amém, Vivi? Amém, Cris. Gostei muito da nossa partilha de hoje. Né? E a gente já tem a próxima, não, né, Cris? Já tem a próxima? A gente está pensando, a gente está pensando. Pensando. Está discernindo com Deus, né? A próxima mulher na próxima quinta-feira. Exato. Na próxima quinta-feira vamos estar de volta às 4 horas, né? Aí Isso. acompanhem. A gente já está vendo toda essa questão do retorno das igrejas, né? Então é uma coisa que a gente já está começando a conversar dentro do movimento, né? Mas as lives esse mês aqui, né, no movimento do Rosas de Saron Oficial continua nesse mês de julho. Então, Isso. nesse mês de julho, a gente ainda continua com a live Célula das Rosas, toda quinta-feira, às 16 horas. Tá bom? Vivi, eu vou pedir para você cantar mais uma vez essa música. Vou cantar sim. Vou Tá? cantar sim, Cris. Mulheres que nos acompanharam, os Um homens também. beijo a todas. Obrigada. Na próxima semana chame mais uma, convide uma irmã para que esteja junto com a gente nessa partilha. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e seguir sem me cansar, ir para frente sem me fatigar. Vou com asas como águia,
Beijo. Beijo a todas. Beijo. Tchau, tchau.